Boas-vindas a mais uma análise. Hoje a gente vai entrar de cabeça num assunto fascinante. Vamos desconstruir como a inteligência artificial não é só uma ferramenta passiva, onde a gente digita textos, mas sim uma participante ativa, moldando pensamentos, opiniões e até o nosso próprio idioma. Para quem quer entender de verdade como essa tecnologia opera nos bastidores, esse é o lugar certo. Vamos mergulhar em dados recentes e pesquisas científicas para revelar o que acontece de fato quando terceirizamos a comunicação para as máquinas. Para começar, é crucial quebrar uma ilusão muito reconfortante que quase todo mundo tem. A gente costuma achar que a IA é uma assistente puramente neutra, uma ferramenta sem atrito que só reflete as intenções humanas. Mas a grande provocação de hoje é justamente o oposto. Até que ponto a máquina parou de ser só um espelho e silenciosamente assumiu o volante? Bom, vamos olhar primeiro para a superfície da coisa. Numa interação do dia a dia, a tecnologia parece atuar só para expandir as nossas capacidades, certo? Ela ajuda a lapidar ideias, corrige a gramática, deixa a comunicação mais elegante, parece assistente perfeita. Mas escondido nessa conveniência toda, existe um mecanismo sutil de persuasão operando a cada tecla pressionada. Sabe aquele recurso de autocompletar? Todo mundo que abre um e-mail ou um documento de texto hoje em dia já deu de cara com aquele texto cinza clarinho, sugerindo o final da frase. A princípio, é só um atalho inofensivo para economizar tempo. Só que um estudo super robusto publicado na prestigiada revista Science, envolvendo mais de 2.500 pessoas, revelou a influência psicológica enorme e invisível dessa funcionalidade tão simples. O método que os pesquisadores usaram foi genial. Eles pediram para as pessoas escreverem sobre temas altamente polarizados da nossa sociedade, coisas como pena de morte, aborto, controle de armas. Mas tinha um detalhe malicioso no experimento. A IA foi programada de propósito para sempre sugerir textos que iam exatamente na direção contrária da visão moral que a pessoa tinha declarado antes. Ou seja, se alguém começasse a digitar argumentos contra a pena de morte, o sistema sugeria, através do autocompletar, continuações com argumentos totalmente a favor. E o resultado, nossa, é de cair o queixo. As pessoas aceitaram essas sugestões contrárias com uma facilidade absurda. Elas não só incorporaram os textos sugeridos, como a simples exposição a essas frases acabou mudando, de verdade, as opiniões pessoais sobre os temas. E o mais assustador, os testes depois da atividade mostraram que a galera sequer percebeu que tinha sido influenciada. A mudança de perspectiva foi completamente invisível. Isso é basicamente a versão moderna de um conceito psicológico super famoso, o experimento de conformidade de Asch. Imagina a seguinte cena: 10 pessoas entram numa sala para contar quantas pessoas estão ali dentro. 9 delas são atores e foram instruídas a mentir descaradamente dizendo que tem 11 pessoas. A 10ª pessoa, ao ouvir a maioria mentindo com tanta certeza, acaba concordando com a resposta falsa e ignorando os próprios olhos. É a pressão social forçando conformidade. A grande sacada é entender como a IA substitui essa sala cheia de pessoas. Como a tecnologia consegue gerar textos incrivelmente persuasivos, naturais e bem articulados, ela simula o peso e a autoridade daquela maioria ali na sala, fazendo pressão em quem escreve. A máquina empurra sutilmente as pessoas a convergirem para os mesmos vieses escondidos no modelo dela, mudando atitudes sem gerar nenhum tipo de confronto direto. Agora, se aprofundando mais um pouco, a gente esbarra num problema estrutural gigante: o idioma. Aquele estudo sobre persuasão que a gente acabou de ver foi feito todinho em inglês. Mas e quando a comunicação acontece numa língua que não é a nativa desses modelos de IA? É aí que a gente percebe uma queda drástica na proficiência. Olha só os dados dessa outra pesquisa reveladora da Universidade Northwestern, também publicada na Science. Eles testaram a IA para analisar documentos complexos de saúde. Quando os documentos eram dos Estados Unidos ou da Europa, basicamente em inglês ou línguas bem próximas, a precisão da máquina era altíssima. Mas quando faziam as mesmas perguntas usando documentos fora desse eixo do inglês, bum! O nível de erro dava um salto enorme, chegando a bater 30 pontos percentuais a mais. É uma falha absurda de compreensão de contexto. A melhor forma de entender isso é imaginar a inteligência artificial como um gringo incrivelmente fluente. Na superfície, ela fala um português perfeito, escolhe as palavras certas, conjuga os verbos maravilhosamente bem. Mas, lá nos bastidores, a engrenagem mental, o raciocínio e a conexão dos conceitos estão rodando o tempo todo no inglês nativo dela. A máquina está, na prática, fazendo um monólogo interno em inglês e traduzindo para a gente no último segundo. Num bate-papo simples, isso passa batido, mas em assuntos complexos, o desempenho despenca. E esse tal raciocínio em inglês empurra a gente para a camada mais profunda dessa história toda.
Um verdadeiro obstáculo estrutural que afeta o bolso e o poder de processamento. A gente está falando de um imposto invisível cobrado de literalmente qualquer pessoa no mundo que não se comunique em inglês. Para entender como a gente paga essa conta, precisamos falar de tokens. O token é a unidade computacional básica da IA. Quando a gente digita um texto, a máquina não lê a frase inteira como um ser humano. Ela fatia tudo em pedacinhos, que são os tokens. Pode ser uma palavra inteira ou só um pedaço de uma palavra. E o pulo do gato é: os serviços comerciais cobram dinheiro baseados na quantidade desses tokens. Só que a balança é totalmente desequilibrada. Os dicionários internos das IAs foram treinados com um foco absurdo no inglês, deixando línguas como o português meio de lado. Então, uma palavra simples como amar até pode ser lida como um token só. Mas, por causa da complexidade das nossas conjugações e da falta de vocabulário na raiz da máquina, uma palavra como amarei não é reconhecida de uma vez. A máquina fatia isso em 2 pedaços, a raiz amar mais o sufixo ei. Ou seja, gasta 2 tokens para processar uma palavrinha só. E o impacto disso acumulado não é brincadeira. Por causa dessa deficiência estrutural em entender o português, a estimativa é que a gente acabe consumindo entre 15% a 20% mais tokens do que quem fala inglês, só para dizer exatamente a mesma coisa com o mesmo significado. 15% a 20%? Então, o que sobra é uma assimetria muito preocupante no acesso global a essas tecnologias. Claro, as gigantes da tecnologia dizem que estão tentando melhorar a diversidade de idiomas e corrigir isso. Mas a realidade hoje é nua e crua. Para usar ferramentas avançadas de IA em português, a gente precisa de muito mais ginástica computacional. E no fim das contas, isso significa pagar mais caro e gastar mais recursos, pagando um verdadeiro pedágio só por usar a nossa língua nativa. O que deixa uma pulga atrás da orelha para conectar tudo o que vemos hoje. A gente viu que a IA tem o poder de moldar visões morais sem ninguém perceber, que a proficiência dela cai drasticamente fora do inglês e que ela ainda cobra um imposto financeiro invisível sobre outras línguas. Então, fica a grande provocação sobre o futuro. Nós estamos, de fato, ensinando e adaptando a inteligência artificial às diversas realidades do nosso mundo? Ou será que, bem devagarzinho, nós é que estamos sendo forçados a nos adaptar à lógica e ao idioma da máquina? Fica aí a reflexão para a próxima vez que o computador tentar terminar uma frase por conta própria. Agradeço demais por acompanharem essa análise e até a próxima.